Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Sentimento Tricolor. Aqui é a casa do torcedor do Fluminense. Para você que está chegando agora, muito prazer, se inscreva no canal, deixe o seu like. Meu nome é André Luiz, sou um torcedor do Fluminense aqui como você, assim como você. E eu considero que aqui seja a casa do torcedor do Fluminense. Você pode chegar, ficar muito à vontade, deixar a sua sugestão, deixar a sua pergunta, seu elogio, sua crítica, desde que não seja com xingamentos nem ofensas. Tá valendo, tá legal, galera? Bom, nesse vídeo aqui, eu vou tentar fazer um resumão do que foi a entrevista do presidente Mário Bittencourt, agorinha, para o programa Seleção Sport TV, no canal por assinatura Sport TV, né? Ele acabou de fazer uma participação de aproximadamente 20 minutos, tá? E eu, muito sinceramente, galera, trocando uma ideia aqui com vocês, tá? Como eu sempre faço, papo reto, sem papas na língua, né? Eu não sei porque que o Mário aceita ainda esse tipo de entrevista, esse tipo de convite para essas mídias que tratam o Fluminense com desleixo o ano inteiro, né? Como o próprio Fred já disse numa entrevista coletiva que ele fez, um desabafo do Fred, toda vez no Campeonato Brasileiro que o Fluminense ia jogar fora de casa, esses mesmos caras hoje, que na frente do Mário não fazem nada, apenas elogios ao Fluminense e à gestão dele, colocavam o Fluminense como perdedor, independente do clube que a gente ia jogar fora de casa, era sempre isso. Fluminense e Avaí. A maioria era Avaí, empate. Então, Avaí é um exemplo, tá, galera? Eu sei que o Avaí não estava na Série A esse ano. Mas independente se fosse o atual campeão brasileiro ou um clube na zona do rebaixamento, Fluminense, quando ia jogar fora de casa, colocava a gente como derrotado. Eu não entendo, porque as perguntas rasas, superficiais, eu acho que o objetivo do presidente dar uma entrevista é para tentar responder, tirar as dúvidas e os anseios da própria torcida do Fluminense. Não interessa, na minha opinião, o que os torcedores dos outros clubes acham da gente. Eu acho que a preocupação da diretoria tem que ser sanar as nossas dúvidas, as dúvidas dos torcedores do Fluminense, e para perder o tempo dele, que eu tenho certeza que é precioso, 20 minutos, meia hora, talvez até mais, com toda aquela preparação ali, dá uma entrevista, e eu faço um pedido aqui à comunicação do Fluminense. Não tem que dar entrevista para um ou dois canais, não. Reúne todo mundo que fala. Os canais de YouTube, os sites, os perfis de Twitter e Instagram, que tem um grande engajamento também. Reúne todo mundo numa sala virtual. Pode ser na Flu TV. Não precisa ser num canal nem de um nem de outro, não. Faça isso na Flu TV. Cada portal, cada canal de YouTube, cada site terá direito a uma pergunta. Pronto. Porque aí cada canal vai fazer a sua pergunta específica, né? E para que ninguém repita as perguntas, que seja combinado entre os canais, para que cada um faça a pergunta sobre um tipo de assunto. E pronto. Eu acho que vai ser muito mais vantajoso do que ficar dando essas entrevistas para canais abertos, canais de TV por assinatura, canais de torcedores, de jornalistas que são torcedores de outros clubes e não tem o mínimo interesse em saber se o Fluminense está bem, se não está. Ele quer ganhar audiência ali, engajamento, like, visualização e acabou. Para ele, tanto faz o que o Mário respondeu ou não respondeu. Então eu peço com muito carinho a galera da comunicação do Fluminense para tentar providenciar isso. Uma entrevista, uma conversa, um bate-papo do Mário com as mídias segmentadas do Fluminense. Não uma nem duas, mas todas. Para que a gente possa fazer as nossas perguntas, cada um com a sua linha editorial, e poder solucionar as dúvidas da torcida do Fluminense. Tá legal? Mas esse vídeo de hoje, eu tive que fazer essa introdução, galera. Desculpem me alongar aqui um pouquinho mais, mas foi tão irrelevante, na minha opinião, as perguntas feitas, que se eu falasse só a entrevista do Mário, daria 2 minutos de vídeo, tá? A primeira foi sobre o calendário 2021. Se ele acha que o calendário de 2021 será cumprido e terminará em dezembro. Ele falou que já foram feitas algumas reuniões na CBF, tá? E por enquanto, nesse momento atual, o objetivo sim é terminar a temporada 2021 dentro do ano de 2021. Claro que com essa situação da pandemia, as avaliações elas têm que ser feitas semanalmente, e o que é válido hoje pode não ser válido na semana que vem, tudo pode mudar. Apenas uma observação para vocês. Ano passado, quando o campeonato foi paralisado, ainda não tínhamos a quantidade de 1.000 mortes por dia.
no Brasil, aquela média, né? Ontem, a média do Brasil foram quase de 3.000 mortes, ok? Então pode sim, de uma hora para outra, São Paulo já está paralisado, o Campeonato Paulista já não vai mais rolar. Então podemos sim, na semana que vem, daqui a pouco, ter o Campeonato Brasileiro, tudo, futebol brasileiro paralisado. Mas hoje, segundo o Mário, a ideia da CBF é cumprir o calendário, tá legal? A segunda pergunta, se eu não me engano, foi do André Galindo, perguntou qual é o planejamento do Fluminense para a temporada 2021. E o Mário foi até curto nessa resposta. Ele falou que o principal planejamento do Fluminense era manter o elenco, manter a maior parte do elenco, e citou o exemplo das últimas 3, 4 temporadas. E isso é verdade. Chegava em dezembro, o Fluminense desmontava o time todo, mandava 15 jogadores embora, 20, e contratava mais 15, 20. Aí até para entrosar, pegar entrosamento, acabava o campeonato. Aí desmontava o time inteiro e montava o time novo. Não é à toa que a gente ficava sempre na segunda parte da tabela nos últimos anos. Então esse ano o planejamento era manter a maior parte do time e fazer contratações pontuais, porém com os pés no chão. Mário deixou claro que não vai fazer loucuras. Então eu começo a me preocupar cada vez mais. No final da entrevista, o Mário não falou, até porque não perguntaram a ele sobre isso, era uma pergunta muito boa para ser feita, mas não perguntaram. Perguntaram sobre futebol brasileiro, planejamento da temporada, mas o que a gente queria saber não foi perguntado. Mas o próprio André Galindo, que foi o responsável pela entrevista, falou que o William Bigode, sim, é o principal alvo do Fluminense. Mas aí eu vou falar aqui o que eu já vim falando há tempos, né? Se o William Bigode não aceitar e o Palmeiras não quiser, qual é o plano B do Fluminense? Tá muito claro para mim que realmente o clube não fará... Quando eu falo que não fará loucuras, não é loucura de trazer um jogador de 3 milhões de reais. Não é isso. Mas deve ter um mínimo de audácia e ganância de vencer a Libertadores e trazer uma, duas peças que pudessem resolver. Galera, com toda sinceridade, eu tô começando a desconfiar que isso não vai acontecer, tá? Ou será o William Bigode, que para mim é o topo do que ele poderá trazer, ou vai ser daí para baixo. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. O Mário citou exemplo que das últimas 20 Libertadores, mais da metade dela foram vencidas por clubes sul-americanos e citou o exemplo que todos os clubes sul-americanos, claro que o Brasil faz parte da América do Sul, mas o que ele quis dizer é países que não sejam clubes brasileiros, né? Clubes que não sejam brasileiros, incluindo os argentinos, têm uma folha salarial menor do que a dos clubes brasileiros. Então a esperança dele é essa, com esse time atual, com uma ou outra contratação pontual, lutar sim pelo título da Libertadores. Mas reafirmou que não fará loucuras, ok? A outra pergunta do Pet foi sobre renovação de atletas, né? Que o Fluminense tem a fama de revelar muito e perder também jogadores muito facilmente. Aí o Mário deu uma resposta que até agora, pelo menos eu, André, não tinha escutado dele. Ele falou que de 40 atletas da base, de 35 a 36 renovaram com o clube. E apenas 4 não aceitaram renovar. E que ele não entende por que essas críticas, por que essas perguntas ao clube, por que não renovou com o Marcos Paulo, com o Dodi. Ele não citou nomes, né? Mas os 4, eu acredito que seja Evanilson, Marcos Paulo, Metinho e Kaique. Na minha concepção, tá? E o Mário falou, eu acho que vocês que perguntam isso ao clube, tinham que perguntar aos atletas e ao staff do atleta. Por que eles não quiseram renovar com o Fluminense, já que 90% dos outros atletas renovaram com o clube. Então, pelo menos era uma resposta que eu não tinha ouvido dele ainda. Ele mudou, né? Ele mudou o discurso, virou-se contra o jornalista, digamos assim. O jornalista perguntou qual era a explicação para não ter renovado com esses atletas. E ele falou, você deveria perguntar isso para o staff do atleta, para o próprio atleta. Por que 35, 36 jogadores de 40 renovam e 4 não? Então essa foi a resposta do Mário sobre isso. E sobre as dívidas, galera, parou nessas 4 perguntas, tá? A última foi sobre as dívidas e ele reafirmou que o Fluminense já pagou, nos últimos 20 meses da gestão dele, 150 milhões de reais, mas que a dívida continua em 700 milhões, tá? Que realmente o clube está enxugando o gelo, o Fluminense não consegue diminuir a dívida, apenas não deixa ela aumentá-la, e isso me preocupa e me irrita demais, porque eu sempre falei que se era pra gente aturar time fraco
no Campeonato Brasileiro, a temporada foi boa, mas o time bem abaixo do que o Fluminense merece. E a dívida fosse reduzida, ok, eu ficaria minimamente satisfeito. Agora a gente passar tudo que a gente está passando, não sei quantos anos sem ganhar nada, e a dívida continuar a mesma, isso é algo que me preocupa demais. Mas nessa mesma resposta, o Mário também falou que o objetivo, e segundo ele tem certeza que o Fluminense vai conseguir, é durante o ano de 2021 e o ano de 2022, o Fluminense, com a venda de atletas, fazer um grande aporte no pagamento dessas dívidas e aí sim reduzir esse montante total. Segundo ele deu a entender, esses 150 milhões pagos em 20 meses é como se fosse 5, 7, 8 milhões por mês, paga um pouquinho ali, paga um pouquinho ali, e como é juros sobre juros, isso não consegue amortizar nada. Com a venda de atletas, se ele chegar lá com 100, 200 milhões, ele consegue reduzir a dívida, pagá-la, e aí sim reduzir aquele montante de 700 para 600, 500, 400. E segundo o próprio Mário, ele tem certeza que nos próximos 2 anos, né, 21 e 22, o Fluminense conseguirá fazer isso. Só nos resta esperar e torcer, né, galera? Só nos resta isso, tá? Mais uma vez, eu gostaria de fazer um pedido para os responsáveis pela comunicação do Fluminense. Faça uma live, que seja gravado, que seja ao vivo, seja lá o que for. Que cada portal, cada site, cada canal de YouTube possa fazer uma pergunta para o presidente, que ele responda aos torcedores do Fluminense. E não só essas mídias de canais abertos, canais fechados, que detonam a gente o tempo inteiro, o ano todo, e quando ficam na frente do presidente, ficam igual carneirinhos amansados e não fazem perguntas, pelo menos na minha opinião, que sejam de grande interesse da torcida. Tá legal? É isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Tá legal? Um forte abraço e saudações tricolores!